paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de José. Tem muito a ensinar a mim e a você. É uma história sofrida, mas desafiadora. É uma história onde José vai aprender, vai crescer, vai amadurecer com todo sofrimento. Se você passa por alguma situação que dói, que machuca, tem aprendizado do céu para a sua vida. O tema de hoje está lá em João 13:7. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde vai entender. José não estava entendendo na prisão, né? Ontem terminamos quando seu senhor colocou ele na prisão. Mais uma prisão. Primeiro foi seus irmãos que venderam. Depois a mulher de Potifar o calunia. Agora ele vai para o calabouço, para a prisão. Mas era tudo um propósito de Deus. Existem coisas que não entendemos, mas não é para sair do óleo. Não é para murmurar. Não é para se desesperar. Lá na frente, o Senhor mostra toda a verdade. Aí você só vai dar glória por tudo. Amém? Gênesis 40, do 1 ao 23. Passando algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores. Isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fosse posto na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. O que me chama a atenção é que aqui esse rei ficou furioso com aqueles dois. Esse rei, nesse momento, também representa o rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor vê todas as coisas. Você pode não entender, mas Deus fica furioso quando mexe com seus servos. Agora, tudo só é resolvido no tempo. Eles ficaram muito tempo ali. O capitão mandou, que fosse posto na cadeia. Eles ficaram muito tempo ali e o capitão deu a José a tarefa de cuidar dele. José não estava entendendo, né? Era mais dois presos comum. Copeiro, padeiro, mas não era. Aquilo ali já era o trabalhar de Deus. Aquilo ali já era o mover, sabe? Deus trabalhando de forma gloriosa. Você pode estar num lugar onde você tem competência bem maior, mas aí não é o seu lugar. Por enquanto é. Você está com enfermidade que estava tudo bem, de repente tem um propósito. Amanhã você vai entender. Estava tudo bem no seu lar. De repente, grande foi a dor, a tristeza, a traição. Deus permite, porque Ele sabe trabalhar. Certa noite ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. Cada um sonhou, que dizia alguma coisa. Veja que o sonho daqueles homens tinha alguma coisa a dizer. Já era o trabalhar de Deus. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essas caras tão tristes hoje? Sabe o que me chama a atenção? É que José tinha força para conversar. José tinha força para perguntar o que aqueles homens tinham. Isso me disse que José estava encarando a situação e agindo de acordo com aquele momento. Isso é pessoas fortes. Se ele fosse outro, ele não queria nem saber aquele rosto triste dele. Mas José era um homem de Deus. José era forte. José era bom. José tinha caráter. E é desses que Deus gosta. Eles responderam: cada um de nós tivemos um sonho. E não há ninguém que saiba explicar o que este sonho querem dizer. É Deus que dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, conte que sonhos. O que sonharam? José não se exaltou para dizer assim logo, me conta o sonho, não. Ele disse, é Deus que mostra e que capacita e que revela. Então eu acredito que José orava, José com certeza lia a palavra ali. Porque aquela prisão, aquele sofrimento não afastou ele de Deus, hora nenhuma.
Porque as lutas que a gente passa, Deus não tem nada a ver com elas. Tem muitas que a gente procura, outras nos colocam, mas Jesus está perto de nós o tempo todo, se a gente estiver com Ele. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores e estava virada umas uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei e espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Exatamente um agir de Deus. Já era o início do trabalhar do Senhor. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembra de mim, por favor. Tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei. Ajuda-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para a cadeia. José estava pedindo socorro ao copeiro. Ainda deu uma explicação. Existem situações, irmãos, não adianta explicar. Adianta esperar. Adianta orar. Não adianta sair falando com A ou com B que não vai resolver a tua situação. O propósito é de Deus. Na hora certa o milagre chega. Vai adorando, vai ler a palavra e descansar nele. Quando o chefe dos padeiros viu a explicação, era boa. Disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comida assada que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer 3 cestos, são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Pesado, né? Mas José era um homem de verdade. José não era de mentira. Palavra de crente é sim, sim, não, não. O que passa de ser maligno. E mesmo sendo dura, José estava ali para falar a verdade. Não era à toa que o Satanás atacava José, mas Deus estava com ele. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho e servisse vinho e o mandou que o padeiro fosse executado. Do jeito que José falou, aconteceu. Já era o trabalhar de Deus. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Veja que do jeito que José falou, aconteceu. Já era o trabalhar de Deus, mas não era o tempo. E o copeiro esqueceu. Se você parar para pensar, era impossível esquecer. Afinal de contas, do jeito que José sonhou, aconteceu. Mas é porque quem manda no homem é Deus. E não era o tempo de o copeiro falar dele. Lembra de Faraó? Que Deus disse a Moisés: você vai, mas o coração dele está endurecido que eu endureci. Tudo é no tempo do Senhor. Não adianta nenhum jeitinho brasileiro. Adianta adorar, exaltar, glorificar e esperar nele. Aqui em 2 Coríntios 9, 8, do 8 ao 10, diz o seguinte: 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele tirasse esse sofrimento. Isso foi Paulo. Pediu ao Senhor que tirasse um sofrimento dele. E muitas vezes você faz isso. Olha o que Deus respondeu. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz e me engabo das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos
e os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando penso que toda a minha força perdão, vou ler mais devagar, né? Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos e os sofrimentos. Era tudo que José estava passando. As perseguições e as dificuldades, pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. José passou por tudo isso, mas tinha a força de Cristo nele. Por quê? O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Na dor, na tristeza, na angústia, peça graça, porque você vai superar. Você vai esperar as bênçãos do Senhor. Porque diante de todo aquele sofrimento, a graça do Senhor era com José. Peça a graça, porque o tempo da luta acabar está no calendário do Senhor. O tempo dessa enfermidade cessar está no calendário do Senhor. Seja o que você está passando. Lembre-se que José pediu para o copeiro lembrar, e o copeiro esqueceu, porque não era o tempo. Então, mas a graça do Senhor estava ali com José. E a graça do Senhor está comigo e com você. Descansa. E no tempo a vitória chega. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.